Você já sentiu que carrega um peso que não é seu? Algo que parece vir de longe, de antes de você nascer, como se certos padrões ruins sempre se repetissem na família. Dificuldade com dinheiro, relacionamentos quebrados, doenças que aparecem do nada, medo constante, falta de paz. E por mais que você lute, tudo volta, como um ciclo invisível que ninguém consegue quebrar. Mas escute bem, você não precisa continuar essa história. Não foi feito para viver sob o peso do passado. Há uma força maior que corta laços invisíveis, que rompe cadeias que parecem eternas, que abre portas trancadas por gerações. Hoje chamamos por São Miguel Arcanjo, não como juiz, não como alguém que julga os erros dos antepassados. Ele vem como libertador, forte sim, mas também atento. Ele vê quando você tenta seguir em frente, mas algo te puxa de volta. Vê quando faz tudo certo, mas os resultados são sempre os mesmos. Vê quando o coração pede liberdade, mas o destino parece já escrito. Por isso, agora respire fundo, solte o fardo que não é seu, deixe o medo de fora e prepare-se, porque vamos juntos clamar por libertação. Uma libertação profunda, que vai até a raiz do que te prende. Não é ilusão, é fé. Fé na força daquele que já está a caminho, espada na mão, rompendo maldições que nunca deveriam ter sido passadas adiante. E para nos guiar nesse momento tão urgente, vamos ouvir palavras diretas, lançadas há séculos, mas com poder suficiente para mudar o rumo de uma vida inteira. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Essas palavras tocam num ponto profundo. Não falam só de leis antigas, falam de prisão, de condenação, de heranças pesadas que foram passadas de pai para filho, de mãe para filha, sem ninguém perceber. Quantos de nós vivemos assim, carregando padrões que não escolhemos, herdamos traumas, vícios, fracassos, doenças, dificuldades emocionais, como se fosse nosso destino. E quando tentamos mudar, parece que algo invisível nos puxa de volta, como se houvesse uma força antiga dizendo: não vai dar certo para você. É aí que entra esse versículo com força total. Ele não diz: talvez consigas escapar. Diz: nos redimiu. Passado, completo, definitivo, ou seja, já foi feito. Já existe uma saída. Mas há algo crucial. Redenção não é apagar, é resgatar. É pagar um preço para tirar alguém da prisão. E esse preço foi pago. Não por você, por outro. Isso quer dizer que você não precisa sofrer mais pelo que foi feito antes de você existir. Não precisa pagar pelos erros, pelas escolhas ruins, pelas promessas quebradas dos seus antepassados, porque há uma justiça maior, uma graça que ultrapassa gerações, um perdão que não tem limite de tempo. São Miguel não veio para julgar quem viveu antes, veio para executar essa justiça. Ele não discute com o passado, ele o confronta com autoridade, com espada flamejante. Ele não pergunta quantas vezes o ciclo se repetiu, só quer saber se você decidiu parar, se ainda há uma faísca de desejo por liberdade. Porque para ele isso basta. Imagine uma corrente, longa, pesada, passando de geração em geração. Cada elo é um erro, uma dor, um segredo. Você nasceu com ela no pescoço, como se fosse normal, mas não é. E ele chega, olha e com um único movimento corta cada elo. Não com violência, com ordem, com poder. É assim que ele age, em silêncio, com certeza, sem drama. E ele não liberta só o corpo, liberta a mente, o coração, o destino. Porque maldição geracional deixa marca. Deixa medo, deixa a crença de que na nossa família ninguém consegue. São Miguel limpa isso tudo. Ele restaura a dignidade, devolve o valor, traz de volta a esperança de que é possível começar de novo. Por isso, não subestime o poder de uma oração assim.
Não pense que é só palavra no ar. É decreto de libertação, é rompimento espiritual, é declaração de guerra contra tudo que tenta manter você preso ao passado. Porque há momentos em que o problema não é falta de força, é falta de defesa. Algo precisa ser quebrado, alguém precisa intervir, e ele está pronto. Agora, com calma, com sinceridade, com coração aberto, vamos entregar esse desejo de libertação nas mãos dele. Não com desespero, com confiança, como quem sabe que mesmo sem ver, algo já está acontecendo. Vamos à oração, uma oração direta, verdadeira, feita para tocar o que os olhos não veem, mas o coração sente. São Miguel Arcanjo, eu te chamo agora, não com vozes altas, mas com um coração cansado de carregar o peso dos outros. Você que conhece cada ciclo que se repete na minha família, cada padrão ruim, cada dor que parece hereditária, venha perto, não fique distante. Venha aqui, ao meu lado, onde a herança pesa e a liberdade vacila. Eu preciso de você. Preciso de libertação. Preciso de coragem. Preciso de forças para romper o que me prende. Você que nunca hesita diante do mal, olhe agora para esta vida que está acorrentada. Acorrentada por maldições que começaram antes de mim. Acorrentada por escolhas erradas dos meus antepassados. Acorrentada por palavras amaldiçoadas, rituais ocultos, pactos feitos em segredo. E agora quero mudar. Quero parar de viver dividido. Quero andar com cabeça erguida. Quero olhar para o futuro sem medo de repetir o passado. Por isso, hoje eu peço, levante-se, São Miguel. Levante-se entre mim e toda a maldição geracional que tenta me segurar. Com sua espada flamejante, corte todo nó, todo vínculo, toda cadeia invisível que passou de geração para geração. Que nenhum espírito de pobreza, doença, divórcio, suicídio, vício, fracasso consiga permanecer na minha vida. Fora! Vocês não têm lugar aqui. Não têm direito de moradia no meu destino. Rompa toda ligação com o mal, todo laço de feitiçaria, bruxaria, magia negra, encantamento, toda a energia que me puxa para trás. Toda influência que me faz repetir o que destruiu minha família. Fora! Nada de escuro tem poder sobre mim. Liberte minha linhagem, São Miguel. Que o sangue dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós seja purificado. Que todo pecado não confessado, toda culpa não resolvida, toda ofensa não perdoada seja levada embora. Que minhas raízes sejam lavadas. Que minha árvore cresça forte, saudável, frutífera. Que meus filhos, meus netos, possam viver livres do que eu estou quebrando hoje. Proteja minha descendência, São Miguel, que eles não herdem o que eu estou renunciando, que tenham novos começos, que escrevam histórias diferentes, que vivam destinos abertos, não bloqueados pelo passado. Se há pactos firmados em segredo contra minha família, rompa isso agora. Com sua espada flamejante, destrua cada acordo feito com forças contrárias à vida. Todo juramento em troca de riqueza, poder, sucesso. Fora! Vocês foram anulados. Não tem mais efeito. Não tem mais domínio. Ajude minha família. Que meus irmãos, meus tios, meus primos possam viver livres, sem prisões, sem vergonha, sem medo de enfrentar a verdade. Que nossos laços sejam fortes, firmes, cheios de apoio mútuo. Se alguém por dentro deseja meu mal por causa do passado, toque esse coração. Não para punir, mas para transformar. Porque não desejo mal a ninguém, mas também não aceito que ninguém deseje mal a mim. Chega de sofrer em silêncio. Chega de andar com medo de ser livre. São Miguel, defensor dos que clamam, protetor dos que lutam, guia dos que não desistem. Permaneça comigo. Não vá embora depois dessa oração. Fique, vigie, lute por mim. Porque eu não consigo sozinho. Mas com você ao lado, sinto que posso continuar. Peço libertação da maldição de pobreza. Que dinheiro entre com justiça.
que portas se abram, que provisão flua, que minha família nunca mais viva no aperto por causa de escolhas antigas. Peço libertação da maldição de doença, que corpos feridos sejam curados, que genes alterados sejam restaurados, que saúde se recomponha, que meus filhos nasçam livres do que nos atingiu. Peço libertação da maldição de relacionamentos quebrados, que casamentos sejam fortalecidos, que laços familiares sejam restaurados, que amor verdadeiro cresça, que não haja mais divórcio, abandono, traição por causa do que foi antes. Peço libertação da maldição de fracasso, que meus planos deem certo, que meus esforços frutifiquem, que meus sonhos se realizem. Que eu alcance o que meus pais e avós não conseguiram. Peço cura emocional, que traumas sejam tratados, que mágoas sejam curadas, que feridas antigas deixem de definir minhas escolhas, que eu ame com liberdade, não com medo. Cerque-me com sua proteção. Faça de minha alma um território sagrado, onde maldição não entra, onde opressão não se instala, onde a liberdade é maior que o destino. Ponha sentinelas de luz em cada entrada do meu ser, na mente, no coração, nos hábitos, nos relacionamentos. Se há pessoas ao meu redor que também vivem presas ao passado, toque seus corações. Leve a mesma misericórdia que peço para mim. Porque ninguém merece viver escravizado, ninguém merece acordar sem esperança. São Miguel, guerreiro fiel, escudo forte, presença segura, permaneça comigo. Não vá embora depois dessa oração. Fique, vigie, lute por mim. Porque eu creio, eu espero, eu confio. E sei que mesmo sem ver, algo já está mudando. Amém. Se você chegou até aqui, é porque essa oração não era só para mim, era para você também. Talvez você esteja cansado de repetir os mesmos erros da família, de viver sob o peso do que aconteceu antes de você nascer. Hoje é o dia de declarar liberdade. Repita essa oração todos os dias, principalmente quando sentir o ciclo voltar. São Miguel responde ao chamado de quem quer quebrar o passado. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa força agora. Um amigo, um familiar, alguém que vive preso aos padrões da família. Às vezes, uma oração assim é o começo de uma libertação. Deixe seu livre nos comentários como sinal de fé. E se inscreva no canal, porque toda semana trazemos palavras de força, de cura, de libertação. A próxima oração pode ser exatamente o que você vai precisar amanhã. Lembre-se, você não está sozinho, e Ele já está a caminho.